Paz, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, tá bom? Queridos, esse é o canal do SAMU. Estamos aqui numa gravação toda especial, com pessoas especiais, com assunto especial. E é uma noite muito especial para todos nós. E preparado com muito carinho esse conteúdo que pretende ser um suporte, uma ajuda, um auxílio para você, professor e aluno de escola dominical, tá bom? O trimestre que se inicia, ele é muito desafiador, são tempos difíceis, tempos trabalhosos, esse trimestre ele é desafiador em tudo o que se refere às temáticas alusivas à igreja. Então, em todas as áreas, econômica, política, ideológica, filosófica, para onde você for, a igreja ela está sendo desafiada. E muito a contento, muito assim, em tempo muito proveitoso, a nossa tão querida CPAD, Casa Predicadora da Assembleia de Deus, nos presenteia com um assunto fantástico, um assunto extraordinário, que é exatamente a Igreja de Cristo e o Império do Mal, que é o tema deste trimestre que se inicia agora, neste final de semana deste mês de julho. E para me ajudar a compartilhar com vocês essas exposições, que pretende abordar as 4 primeiras lições desse trimestre, tenho aqui 2 pessoas muito queridas, que eu amo de coração, amigos, pessoas que também amam a palavra de Deus, pessoas que amam a escola dominical, pessoas que amam compartilhar daquilo que Deus também compartilha com elas. Comigo, meu querido Ubner Braz, aqui, presente. Opa, Pai do Senhor. Tudo bem, Ubner? Tudo bem. Tranquilo. O Ubner é um professor de escola dominical já há bastante tempo. Quantos anos você está dando aula de escola dominical, Ubner? Eu aproximadamente desde 98, então uns 25 anos. 25 anos? Tá quase comigo então também? Quase. Ano que vem faço 25 anos, então estamos na mesma... Dá pra fazer uma festa só aí, né, pra comemorar. Dá pra fazer mesmo. Eu não quero deixar passar em branco, eu já adianto, viu? Eu quero fazer alguma coisa, cultuação de graça, eu quero algo especial. Ai, não legal. dá pra deixar desperdiçar uma data tão linda quanto essa, né? Verdade. 25 anos, escola dominical, pessoas tão jovens, né? Nossa, você é jovem, Ubner, né? Que bênção. Feliz pela sua vida. O Ubner também, ele é autor de livros, escreveu alguns livros. Quantos ao todo, Ubner, você escreveu? Escrevi 4 livros. 4 trabalhos, né? 4 trabalhos. Um foi o Confissões Insanas. Você teve o privilégio de corrigir ele. Foi, tive essa graça, né? Eu fiz a correção daquele livro. Bom. Depois você escreveu também um Fala sobre Pureza. 33 dias de pureza sexual. Você não é santo demais para não tentar esse desafio. Que refere-se praticamente aos 33 anos que Jesus Cristo viveu na Terra. Entendi. Após ele arrebatar e o corpo dele glorificado. Então, simboliza a santidade na sua plenitude. Muito bom, muito bom. E esses livros dá para a pessoa que deseja adquiri-los, ela consegue entrando em contato com você, Ubner? Consegue. Tem um blog muito popular que você tem chamado Pecador Confesso. Sim. É um blog. É um blog. É um blog. Colocou no YouTube lá Pecador Confesso, já cai direto no blog do Ubner, onde você pode conhecer mais o seu trabalho, sua obra, outros livros, palestras e tudo mais. Com certeza. Facinho de encontrar no Google. Você procura lá na pesquisa, o site, você encontra lá Pecador Confesso, ele já aparece. Mas ele é um site, o perfil dele, mas voltado a ser blog, porque tem conteúdo de blog autoral mesmo. Perfeito. Muito bom. Também conosco nesse dia tão especial, meu querido amigo, irmão, Samuel Gilberto. Opa! Que bênção, feliz pela sua vida, Gilberto. Uma pessoa tão querida que eu amo tanto você, sua vida. Conheci o Gilberto num culto de aniversário da Marina, esposa do Ubner. Foi lá na casa, na casa de vocês, Ubner. Ali eu vi o Gilberto falar pela primeira vez e fiquei assim encantado com a sua forma de falar, de se expressar, de se fazer compreendido, né? Que bênção. Gilberto também, ele congrega na igreja, no Jardim São Guilherme. Ah, o Ubner também. O Ubner Jardim Leocádia, com o pastor Adalberto. Pastor Adalberto Oliveira. E o Gilberto no Jardim São Guilherme, com o pastor André. Vulgo Andrezinho, né? Mas não é muito inho, é Arão, né? É enorme, né? Muito bem, a paz do Senhor Jesus seja com todos aí. O Gilberto é professor de escola dominical também. Há quanto tempo, Gil, que vocês dão aula? 22 anos. 22 anos também, catedrático Isso. de EBD. Que bênção, feliz pela sua vida. Muito obrigado. Viu? Também autor de livros.
Tem um livro que ele escreveu também. Fala um pouco do seu livro hoje. Isso, a gente tem 2 livros publicados, né? Um livro no contexto profissional e o que compete aqui ao nosso assunto é chamado A Carta Final. É a abordagem de um jovem que tem alguns questionamentos e ele manda uma carta para Deus. Ele recebe essa carta com algumas respostas e assim se desenvolve a história do livro. E se alguém quiser encontrar também, pode encontrar aí na Amazon A Carta Final, autor Gilberto Pereira. Você vai ser edificado, hein? Acha fácil porque ele tem no formato PDF, né? Tem, então tem, dá para só sim. adquirir lá. Muito bom. Queridos, bem-vindos. Temos uma jornada pela frente aqui e eu espero, assim, desenvolver com vocês as temáticas propostas. Escola Dominical, revista CPAD, tema A Igreja de Cristo, o Império do Mal. O autor desta revista, o comentarista, é o pastor Douglas Batista. Ele é doutor em teologia sistemática, mestre em teologia do Novo Testamento, mestre em ciências das religiões da Faculdade Unida de Vitória, pós-graduado em docência do ensino superior e pela FACEM. É licenciado em educação religiosa pela FACEM e filosofia pela ACESB. É também pastor-presidente da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil, e segundo vice-presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Brasília e Goiás, além de diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. Eu acho que ele manja um pouco. Será que... Vamos aprender muito com ele, com certeza. Eu acho que ele entende um pouco do assunto, viu? Só um pouquinho. Eu acho que um pouquinho, né? Quase vai todo o podcast aqui para ler só o currículo do pastor Douglas Batista. Que bênção, né? Essa preciosidade. E aí tá, então, nossa revista. Queridos, quero começar falando o seguinte. Queridos seguidores que nos assistem, vamos trazer aqui as 4 primeiras lições. Então, é um comentário um tanto exaustivo. Vamos aí atravessar aí as 4 lições, mas você vai poder também assistir em partes, né? Pode chegar direto à lição que você vai estar ministrando naquele domingo, mas nessa gravação vamos aqui direto expondo essa lição. A primeira questão que eu queria colocar aqui é a seguinte: a Igreja de Cristo é o império do mal. E a lição de número 1, antes de entrar na lição 1, eu acho que é preciso, professor Gilberto e professor Rubner, já definir Igreja de Cristo. Já começa aqui. É preciso deixar claro para os estudantes da Palavra de Deus esse assunto, que essa igreja aqui não tem nada a ver com a igreja instituição. Isso mesmo. Porque a igreja instituição, ela é falha, ela é limitada, ela está sujeita a diversas coisas. Mas a igreja que trata aqui é a igreja de Cristo. É o corpo perfeito de Jesus, o corpo invisível, o corpo místico. Olha o cuidado da palavra místico aí, né? Aí o pastor Antônio Gilberto usou essa palavra nas suas aulas, ele falou, eu estou usando o sentido correto da palavra místico. Então, eu vou falar a mesma coisa que ele para não apanhar aqui em graça, né? Então, igreja aqui, né, professor Gilberto? É a igreja de Cristo. Com certeza, nobre Samuel. Acho que essa consideração ela é extremamente fundamental, porque somente a igreja de Cristo ela vai ter a autoridade, a categorização, a prerrogativa verdadeira para se pôr contra o império do mal. O que não é a igreja de Cristo está sob a influência do império do mal. Acho que essa pontuação ela é fundamental. E na parte de se escreve, Rubner, dá para a gente diferenciar isso para o leitor? Quando você escreve igreja, eu tomo esse cuidado quando eu escrevo, com I maiúsculo ou I minúsculo. Quando eu coloco I maiúsculo, me refiro à igreja enquanto o corpo de Cristo. E quando está minúsculo, me refiro à igreja como uma instituição, uma organização humana. E esse não é um erro grave, mas ele ocorre bastante, até no decorrer da lição. Tem hora que na lição ele coloca aí minúsculo, mas está se referindo à igreja enquanto corpo espiritual. Acho, Rubner, que isso pode confundir o leitor. Pode confundir. E quando o leitor pega essa revista, ele logo depara na primeira lição, ele vê, nossa, Apocalipse. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu achei que ia falar das coisas... eu achei que ia falar de uma coisa mais fácil, né? Dos dons, da salvação. Mas logo Apocalipse.
Já começa por Já ali. começa por aí. Então nós temos que realmente colocar o nome igreja com I maiúsculo na posição dela, diferenciando da igreja apóstata, né? Todos nós sabemos que Apocalipse ele foi escrito por João, uma visão, né? Aí tem 3 linguagens simples que todos nós sabemos, que é o sentido literal, sentido alegórico e figurado. Então nós temos que saber o sentido literal do texto, o alegórico do texto e o figurado do texto. E enquanto essas igrejas, né, quando você estuda a parte teológica de eclesiologia, você vai ver que praticamente a Babilônia é o sistema religioso apóstata. Então nós temos que colocar isso bem claro para cada um dos ouvintes que estão participando neste momento da aula. Então, já de cara, queridos, a igreja objeto desse estudo é a igreja de Cristo, o corpo perfeito, imaculado, incorruptível de Jesus. Eu aprendi, não sei com quem, que já que o corpo de Cristo, o corpo humano dele foi desfigurado, enfim, tanto ele sofreu, Deus lhe dá por herança um corpo perfeito, em que não existe nenhuma mácula, nada que macule esse corpo perfeito de Cristo, né? Já entrando na lição número 1, até que a gente estava apenas comentando, então, para distinguir esses termos, igreja e igreja. E se não se faz isso, a gente pode até entrar naquele erro do que Paulo corrigiu lá, a igreja de Corinto. Vocês, muitos fracos e muitos que dormem, porque vocês não conseguem discernir o corpo de Cristo. Vocês não sabem o que é igreja e não sabem o que é igreja. Exatamente. Por isso que vocês se perderam. Na lição número 1, a lição 1, o tema dela é a igreja, já vimos qual a igreja que é essa, hein? Diante do espírito da Babilônia. Olha aí, é a lição número 1. Sabe, nobre Hubener e Gilberto, algumas pessoas e lugares na Bíblia tomaram uma importância pela sua ação, pela sua obra, pelos seus valores, muito grande. Algumas pessoas até extrapolaram o seu próprio tempo devido aos seus valores, enfim. Foi assim com Jezabel, né? Uma mulher que, pelo que fazia, ela ganhou uma importância enorme. Isabel, o Judas. O Judas, acho que ele fez o mais difícil, Benner, porque o Judas, o significado do Judas no Antigo Testamento seria Judá, e quer dizer louvor. É bonito, Judá. E o Judas lá é Judá. Mas o que ele fez foi tão horrível que ele conseguiu mudar a semântica do próprio sentido do seu nome. Porque hoje, Judas é sinônimo de uma pessoa traidora. Nada louvável. Nada louvável. Nada Então, louvável. veja. Da mesma forma, a Babilônia foi a Torre de Babel, né? Começou por ali aquela história, né? Torre de Babel, quando ela cai, parece que havia uma maldição ali que não podia reconstruir, enfim, Deus. Mas a Babilônia, o lugar Babilônia, tal qual Jezabel, outros personagens que citamos aqui, ganhou uma proporção enorme, porque Babilônia era um lugar antigo, uma potência mundial, né, queridos? O que você viu de Babilônia aí, Benner? O que você viu desse povo, desse território aí que você pode falar pra gente sobre a terra, o lugar Babilônia? Nós vamos ver na própria lição aí que a origem, né, da Babilônia, ela é praticamente a palavra Babel, né? Que nada mais é do que confusão. Então lá o povo se afastou de Deus, se distanciou de Deus. E o interessante é que a Babilônia, ela tinha em si essa negação da nossa religião em si, pura. Ela preferia adorar, idolatrar as suas próprias vontades, o seu próprio deleite, a sua própria carne, sendo uns endonitas, né? Do que adorar a Cristo Jesus, do que adorar a Deus. Então elas confiavam em si mesmo. Foi o que Babel aconteceu. Babel queria o quê? Que eles queriam atingir o céu. Então, para eles atingir o céu, eles tiveram que confiar em si mesmo e começaram a construir. Deus olhou aquilo e foi a primeira cidade que Deus pesou a mão naquele momento, trazendo uma confusão, né? E nos dias atuais, nós vemos o quê? Saddam Hussein querendo reconstruir a Babilônia, que fica no Iraque.
mas não conseguiu por causa da guerra que aconteceu lá. E a Bíblia também é bem clara dizendo que não será reconstruída a Babilônia histórica, não a espiritual. Nós vamos dividir isso aqui, porque a lição fala da Babilônia espiritual. Isto, perfeito. Mas eu estou dando um contexto aqui da Babilônia histórica. Então, quando você lê Isaías capítulo 13, verso 19 e 20, está escrito assim: E Babilônia, o ornamento dos reinos e glória e soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Então nós vemos que a profecia bíblica, ela é permanente, nunca mais será habitada, e até hoje não é habitada o local da Babilônia histórica. Agora nós temos a Babilônia espiritual. Essa Babilônia espiritual é praticamente o sistema apóstata que vem perverter a religião com o seu politicamente correto, sendo desviando, né, toda a visão cristã e dando pode-se dizer, uma anestesia para os cristãos, para eles não combaterem contra algumas heresias que esse sistema babilônico está implementando. Mas como a terra foi preparada para a volta de Jesus Cristo, o anticristo, o diabo, está preparando a terra para a volta do anticristo, com esse sistema da Babilônia que já está aí imperando na terra. Gostei da anestesia, para que não se sinta né, a introdução da malignidade e deixe aqueles que não estão atentos na passividade. Sim. É justamente esse despertar que é o objetivo dessa lição, né? Tirar essa sensação de anestesia e despertar o posicionamento da igreja ante o espírito da Babilônia. Eu acho que tem algo interessante, um princípio espiritual, desde a formação da primeira Babilônia, quando decidiram não confiar no sinal que Deus havia posto de que não destruiria mais a terra e falaram, não, vamos nos unir, vamos construir um nome, uma grande torre, vamos nos construir um nome e atrair todos para nós. Uma torre que toque o céu. Tipo assim, se vier o próximo juízo, eu consigo fugir se vier mais um dilúvio. Pensamento, né? Olha que interessante. É uma coisa que, assim, não aconteceria, né? Mas era um propósito que eles tinham, né? Porque humanamente falando, ia subir até onde aquilo ali? Exatamente. Uma hora ia faltar oxigênio lá em cima, eles nem tinha nem pensaram noção nisso, dessas né? coisas, é verdade. Eles estavam, assim, fissurados com o próprio nome deles. Com o próprio nome. Embriagados. Construamos o nosso nome, porque passaram por antes deles gente que fez o nome. Abraão. E já era um prelúdio, homens, né? Era um prelúdio do antropocentrismo. Não? Aí eles falam, poxa, vamos fazer nosso nome também. Né? Só que não queriam partir pro compromisso que Abraão tinha, queriam partir para o esforço humano, né? Irracional, né? Insano. Né? E era atraente Babilônia, hein? Que lugar maravilhoso era esse. Nos parece que os jardins suspensos construídos pelo Nabucodonosor, né? Estava entre uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ou seja, pense o turismo desse lugar, né? Pessoas do planeta inteiro iam lá para conhecer esse lugar. Profeticamente era cabeça de ouro. Olha. Era uma estátua vista na profecia explicada por Daniel, né, no sonho. Sim. Era cabeça de ouro. Suas cores, sua beleza, o seu perfume e tal. Então, o espírito da Babilônia não é uma coisa horripilante, né, professor Ubener? Aquela história do diabo com o pé de pato, chifrinho. Parece que ele pode vir todo belo, encantador, sedutor, né? Sabendo qual é a... Então, e o interessante é que realmente, como o nobre Gilberto comentou, ele simboliza a cabeça, né? E a cabeça é a parte pensante. Então, é aquele momento que começou todo o sistema a ser armado até terminar a estátua que a Daniel viu, né, na visão. E também acrescentando, a Babilônia, ela é a segunda cidade mais citada na Bíblia. Olha, ela só perde para Jerusalém. Ela é citada 296 vezes no Antigo Testamento. Ótimo. E 284 vezes no Novo Testamento.
Em Apocalipse, 6 vezes. E ela. Aí a gente vê que existe uma diferença muito grande entre fama e sucesso, né? Ela tem fama, mas não teve sucesso, né? Mas ela foi citada, é citada. Então veja, Deus o tempo todo nos chamando a atenção para a Babilônia. Olha ali. Porque o mau exemplo, professor Gilberto, é um exemplo. Com certeza. Um mau exemplo é um exemplo a não ser seguido. Às vezes Com eu gosto certeza. de ver o mau exemplo. Às vezes eu gosto de ver. Não vou falar. Está escrito, faz o mal. tudo que foi escrito para o nosso É. ensino foi escrito, então até até o os que maus faz exemplos. ruim, você pode olhar e aprender com o ruim. Tem uma história que eu vou dizer de uma irmã, uma história que o pessoal conta, diz que ela não falava mal de ninguém. Só falava bem de todo mundo. E os jovens souberam disso, foram brincar, jovem é meio sarrista, foram brincar com aquela irmã. Eu falou, tá bom, irmã, mas o que a irmã acha do diabo? Ela falou assim, eu acho que ele é persistente. Então, ela não falou mal dele, nem do diabo. Ela não falou mal nem do diabo, né? Então é o propósito dela. Mas vejam, queridos, onde eu estava mesmo? Estou meio perdido. Às vezes me perco aqui, mas essa gravação aqui tá espontânea e tá bem. Essa é a ideia mesmo, é fluir a conversa. Boa. Mas vejam. É a importância da Babilônia, né? Que aí ela teve Fama, mas não teve sucesso. Isso. Exato. E hoje é tanta gente atrás da fama. Exato. Meu Deus, que coisa. Eu quero fama, quero ser famoso. Quero ser famoso pra quê? Né? Mas pra quê? O que se tem pra agregar, né, a essa geração, enfim. Mas é o espírito da Babilônia. E espírito aqui também, vale lembrar, queridos, que embora exista a palavra espírito na Bíblia como aquela questão ligada à alma e tudo, mas o espírito aqui é a motivação, né? O sentimento que motiva, né? Que inspira alguém. Seria esse o espírito da Babilônia. E muita gente, e Babilônia, o espírito dela, embora o território já não exista, foi lido pela professora Ubener aqui, não será jamais reconstruída, mas o espírito dela está solto. Tá Solto, tá vivo. E aí fala ali, a lição traz para nós, a grande prostituta. Né? Um termo até prostituta. Né? Ela que se vende, né? que materializa, né? O sentimento, enfim. Ela assim que ela é descrita no Apocalipse como uma grande prostituta. Desta forma. Esse sentimento também, no bloco 2 da lição, ligado no sistema religioso. Eu tomo um pouco de cuidado para falar um pouco de religião. Eu acho que fica um pouco na moda, assim, você falar assim, criticar a religião. Mas a gente é praticamente pessoas religiosas. A gente vai à igreja, a gente lê a Bíblia, a gente canta hino. Isso são comportamentos religiosos, né? Claro que a gente não vai querer que só isso, né, vai levar alguém para o céu, mas é importante a gente também destacar essa questão da religião. A Bíblia fala sobre a religião pura, religião imaculada. Então, se há uma religião assim, há também um sistema religioso expresso na lição, movido pelo espírito da Babilônia. Com certeza. Tiago 1,27 diz esse termo que você comentou nesse texto, diz que a verdadeira religião para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação e guardar-se da corrupção do mundo. Então, se a gente fizer a inversão, a religião que não é imaculada, que não é pura para com Deus, é abandonar, e nós vamos ver sobre isso, abandonar órfãos e viúvas, quer dizer, não cuidar das causas sociais, também precisa ser cuidada, e guardar-se da corrupção do mundo que diz respeito à nossa moralidade baseada nos princípios espirituais. Então, a inversão seria uma religião amoral ou imoral e que não cuida dos seus necessitados, que não tenha abordagem social para cuidar dos seus, que é a expressão do amor ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo. Existem os dois lados. É que a religião, quando quer ser mal, né, Ubener? A religião, quando ela passa a ser um instrumento do mal mesmo, né? Ela magoa, ela fere, ela mata. Né? Para você ter ideia, né? O diabo imita Deus em tudo. E até na religião. Sim. Existe a religião de Satanás. Existe a Bíblia satânica. Então ele imita Deus em tudo, né? Nós temos
a tricotomia humana, né? Corpo, alma e espírito. Nós temos também a trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. E o diabo também tem as suas hostes de trindade, né? Que é a besta, o anticristo e o próprio falso profeta que praticamente vai enganar a religião. E o anticristo vai fazer alianças políticas. Então é isso que nós temos que ver. Só que o interessante que você estava comentando sobre a grande prostituta, que é a parte do tópico 1, o comentarista ele deixa bem frisado aqui, Apocalipse 17, 1, 2, sobre os 3 termos gregos que ele coloca, né? Que é o porné, prostituta, porneo, prostituir-se, e porneia, prostituição. Então ele deixa os outros textos bíblicos muito interessantes aqui, que vale até citar alguns, né? Nós podemos citar Oséias capítulo 2, verso 5, que diz: porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão meu pão e minha água, e minha lã e meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Essa prostituição aqui de Oséias foi uma prostituição literal, mas nós sabemos que Gomer estava representada como a igreja, como o povo judeu, que se prostituiu e rejeitou-se a Deus. E aí, outro texto interessante que vale citar aqui é Jeremias, capítulo 3, verso 9, que diz assim: e por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Então nós vemos que o sentido aqui da porneia é um sentido não literal, é um sentido totalmente espiritual. Então nós vemos que essa prostituta aqui, ela tem um sentido espiritual e não um sentido literal da palavra. Então, o que está prostituindo? O porquê está prostituindo? Com quem está prostituindo? Então, é a igreja apóstata que está se prostituindo, deixando acrescentar o número 66, aceitando a religião do anticristo e etc. Porque nós temos que colocar em ênfase aqui que o capítulo 17 de Apocalipse, para nós que somos pré-tribulacionistas, somos dispensacionalistas, nós temos a visão de que este acontecimento vai acontecer na grande tribulação. E nós não estaremos na grande tribulação. E se não estaremos na grande tribulação, certamente esse acontecimento acontecerá quando a igreja estará no céu arrebatado. Você citou aí a questão de Oséias e Gomer, né? E é um ponto de discussão entre muitos teólogos e tudo mais, porque há quem diga que tenha sido um fato literal, que Deus realmente mandou literalmente Oséias se casar com uma prostituta, mas há quem diga, professor Gilberto, que foi simbólico, que isso não aconteceu, era apenas para servir de ilustração para a nação de Israel, expressar o sentimento dele. O que você acha? Você vai para um lado, para o outro, o que você acha? Que eu fico com a ideia de que tenha sido literal, assim como dormir de um lado só, assim como outros eventos dados aos profetas, outras ordens também foram cumpridas de forma literal, com uma função simbólica para o povo. Entendi. Acho que o exercício foi literal. Você também entende que seja que ter sido literal esse casamento de Oséias e com Gomer, Benê? Entendo que foi literal. O texto literal com o sentido simbólico, né? Eu tenho dificuldade para aceitar como literal. Acredita? Eu fico assim, meu, não é possível, cara. Prostituta, não é possível. E ela foi lá, voltou. Não, volta lá, toma de novo a mulher do teu amigo. Falei, meu Deus, agora piorou mais ainda. A primeira podia, não, ela mudou, não, tal. Então eu fico do lado de que acha que foi simbólico. Uma pergunta, então, a traição do povo para com Deus é literal ou é simbólica? Então, olha né? só que interessante, né? Interessante. É forte. Muito legal, gente, queridos, muito bom. Então, vejamos, né? Um sistema religioso, porque o adulterar é quando alguma coisa perde a sua função original. Porque a palavra religião, no seu sentido original, era religar, né? A ideia era de religare, né? No latim lá, né? A ideia de religar o homem a Deus. Mas daí esse religar começa a ser incrementado com tanta coisa, tantas regras, tantas imposições, tantos ordens e tal, e acaba sendo uma relação de dor
né? E há pessoas que viveram experiências horríveis no ambiente de religião. Haja visto o primeiro culto da história da humanidade, que foi o de Caim e Abel, um irmão matou o outro. No primeiro, Na primeira reunião religiosa. Na primeira reunião Já que pensou? teve, ali, Primeiro no primeiro culto culto. doméstico da história acabou com um morto, né? Então, e aí assim, o exercício da fé acaba sendo um exercício doloroso para muita gente. Que coisa complicada. Então tá aqui, um sistema religioso também, né, assim, permeado pelo espírito da Babilônia. E aí vem também, não podia ficar de fora, né, o sistema político e cultural. E aí, agora vai, né, gente? O sistema político e cultural, agora é que se dá mesmo, né? Não dá nem para... É quase que indisfarçável, né? Como que no mundo político e cultural, da mesma forma, esse mesmo sentimento, né? Sentimento. Ainda há um tempo atrás, as músicas, que dá para você falar de músicas e separar entre músicas mundanas e músicas seculares, né? Havia pessoas com composições poéticas maravilhosas, né? E ainda tem, né? Muitas músicas que são seculares, mas existem certas músicas hoje que são praticamente mensagens explícitas mesmo, né? Não é nem figurado mais, né? Tinha algumas músicas antigas que eram um pouco mais figurada, simbólica, que você demorava para entender o que o autor estava querendo dizer ali, né? Qual era a causa que ele defendia ali. Hoje não, é explicitamente dito, e esse sentimento esse espírito da Babilônia também infestando, né, toda essa composição cultural. Porque é uma geração que nasce ali dentro também, né? E para ela é normal. Quando as nossas meninas lá, as filhas de Ló, elas entenderam que era normal para elas encher o pai de pinga, não sei se era pinga, se era aquilo, mas embriagaram o pai delas, né? E era normal também para as filhas de Ló terem relação sexual com o próprio pai. A gente fala, poxa, mas isso é um absurdo. Para elas, não. No contexto. Elas cresceram assim. Exato. Elas viam isso naquela cultura, naquele povo. Então eu vou transar com o meu pai. Gente, que horror. Então você vê que esse espírito, ele mexeu com os conceitos, com os valores, com o bom senso, até com o senso do que é, às vezes até ridículo, né? Mas tem pessoas que não estão anestesiadas, vou ver essa palavra aqui ainda há pouco, né? Anestesiadas, não percebem o quanto esse espírito da Babilônia já as possuiu, já as controla, né? Tem uma história assim do sapinho, né? Que você coloca na panela, naquela água fervendo, chega uma hora que a água já tem, ele morre ele mesmo. Ele nem percebe. Sem perceber que ele morreu, ele morre cozinhado. Um ponto interessante que eu acho que vale a pena ressaltar é que a incapacidade ou a mortificação desse estado de consciência, ela não evita a consequência natural da transgressão. Né? Por mais que a pessoa não sinta que esteja fazendo algo errado, que não esteja contradizendo nenhum princípio, que ela esteja em conformidade com aquilo que ela aprendeu no ambiente sociocultural dela, ainda assim, a consequência natural da transgressão, ela vem. E a gente vai ver o desdobramento desses atos das filhas de Ló, né, e o quanto isso impactou a história. Foi. É aquela ideia de, assim, se alguém não sabe descrever a relatividade geral, ou pelo menos as leis de Newton, para entender um pouco mais sobre a força da gravidade, isso não impede que, se pular de um prédio, ela caia. Por mais que não conheça, não saiba descrever como aquela lei funciona. A causa e o efeito, elas são reais e verdadeiras, não por causa do entendimento da lei, mas pela existência da lei. Uhum. E parece que algumas características elas são intrínsecas, né, à natureza humana. Né? Meu filho tem 3 anos, né? E assim, ele mente. Tem hora que, sem vergonha, tem hora que você vê que tá mentindo, mas ele, não, isso aqui tal, não foi eu que fiz, tal. Mas o que é a nossa natureza, queridos? Que coisa impressionante, né? Então, e duro. E os pais procuram, claro que nós somos falhos, né? Mas perto dos meus filhos, eu sou o cara mais perfeito do planeta. Então, quem tem sendo essas coisas para ele, né? Ou seja, é uma inclinação já natural
o ser humano ao que é errado, né? Exato, ao que é errado. É impressionante isso. Que coisa Uma coisa complicada. que nós temos que notar, né, que no texto da lição bíblica, que fala sobre a prostituta, nós vemos em Apocalipse 17, né? Ele fala um trecho do versículo assim: e falou comigo dizendo-me, né? Quem falou, né? O anjo falou lá para João e disse assim: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Como o pecado todo pecado praticado traz uma consequência, o caso da prostituta, ela já estava condenada. E João ia ver aquela condenação da prostituta. Então nós vemos que não existe perdão de pecados sem arrependimento. Não existe santificação sem a perseverança em buscar a Deus, em coração contrito e quebrantado, que esse Deus ouvirá. Então, todo ato que nós fazemos, existe uma consequência, tanto para bom como para mal. Agora vem a parte mais importante da lição em relação a esse assunto, que é justamente o que a igreja tem que fazer. Aquela igreja lá, que nós já falamos sobre ela, aquela igreja lá. Igreja. Aquela igreja, então, a posição da igreja. O fato existe? O fato existe. Mas e agora? O que a gente faz? Uma das coisas que o autor coloca é: não pode negociar. Não pode negociar com a ortodoxia bíblica. E aí explica que a palavra ortodoxia seria a crença correta. A crença correta. Crer corretamente, não negociar esta crença correta que se tem por causa de um movimento ou de uma ideia ou um pensamento diferente. Esse é um. O segundo, ele citou formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, ao modo de pensar e agir. E o que vocês acharam dessa posição aqui, queridos? Não negociar a ortodoxia, que seria a crença correta, e formar o caráter de Cristo. Eu acrescentaria uma palavrinha aqui, ó, não negociar a ortodoxia bíblica, né? Porque dentro de um contexto doutrinário ou cultural, alguém pode chamar de ortodoxos princípios que ele estabeleceu como ética daquele povo. Agora, nós estamos falando aqui para a Igreja de Cristo, que é a ortodoxia bíblica, aquilo que está escrito na Bíblia, como está escrito na Bíblia, deve ser guardado e preservado com todas as forças. Não deixar a mistura dessas teologias dissolvidas adentrar dentro daquilo que é claro, como água na palavra, coisas que são simples. Nós veremos na lição 2 a respeito do pecado, que vai ser fundamental pontuar isso que tem sido dissolvido pelas teologias progressistas, as teologias libertacionistas. Nós vamos compreender, por exemplo, a doutrina do pecado. A Bíblia ela é enfática que o pecado é transgressão da lei de Deus e a consequência, nós vamos ver na lição 2. Não negociar isso. Então, não negociar aquilo que está escrito na Bíblia. Não importa quão lindo, quão poderoso, quão maravilhoso seja o autor que estiver falando. Se ele está indo fora do que está na Escritura, deve ser rejeitado. Paulo diz, se mesmo um anjo vos anunciasse outro evangelho, considere esse evangelho maldito de Deus, né? Sob a maldição de Deus. Porque aquilo que está escrito é o que deve ser preservado. E é a partir dessa preservação do que é bíblico que o caráter do cristão vai ser formado, e aí com saúde, né? A saúde da palavra. Agora, essa posição do autor, que ele coloca aqui, não negociar a ortodoxia, que seria a crença correta, me parece, queridos, total liberdade para vocês discordarem, caso pensem diferente disso, que essas posições, elas são bem... assim, não ativa. Genérica seria? Assim, não ativa. Parece que ele está aqui apático. Porque na verdade... Você entendeu? Não desafiadora. Eu entendi o seu ponto, né? A ortodoxia, ele praticamente é isso aí. É de uma forma correta. Você entender, você firmar isso, a sua crença na sua mente. Mas a ortodoxia precisa de uma ortoplaxia, que significa a prática daquilo que você aprendeu. Melhorou. Gostei. Então tem que ter os dois. Se não andar os dois juntos, não adianta nada. Porque você tem uma crença correta, mas
Porque aquela palavra de Jesus, quando perguntaram aquela questão, tu és Pedro, mas sobre essa pedra edificarei minha igreja, e ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, naquela expressão de Jesus ali, a igreja, pela primeira vez, a igreja aparece numa posição de ataque. De ataque. Por quê? As portas de uma cidade era a parte mais existente. Então Jesus mostra que a igreja dele não é apática. Era essa palavra que eu queria achar, aquela hora eu não achei. Então, a atitude da igreja ante o espírito da Babilônia não é uma posição apática. É uma posição que vem para cima. Quer vir? A gente vai. Né? E aí é um desafio maior ainda. Porque olha nesses tempos nossos, né? Como a gente falava aqui até um pouco antes da gente começar essas exposições, né? A questão da apologética cristã, a defesa da fé, né? Sempre é uma posição de ataque, mas veja que tempos difíceis é esse. Quase não se fala sobre apologética cristã. O pastor comenta que eu assisto algumas aulas do CACP, ele fala que a apologética é o patinho feio da teologia, né? Porque quase não se fala, né? E é importante. Ok, a crença correta, beleza. A ortodoxia, mas também a Plaxia. Aí se você falar 3 vezes, já recebe o renovo na hora, né? Ortoplaxia, que seria a atitude. A atitude. Com certeza. Crer, mas agir. Exato. Agir. Fez lembrar o que Jesus disse em Mateus 7. Aquele que ouve as minhas palavras, né? E não as coloca em prática, eu vou considerar como homem insensato, que construiu sua casa sobre areia. Mas aquele que pega essa palavra, ouve, né, e coloca em prática, eu vou considerar como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Aí veio esses ventos, veio a água, deu com ímpeto contra a casa e a casa não caiu. O pastor Claudio de Andrade tem hábito de dizer que nós não fomos chamados para ser politicamente corretos, mas profeticamente corretos. Ele fala assim, né? Fantástico. Mas olha, são tempos difíceis e trabalhosos, queridos. E aí a gente percorreu aqui, olha, foram quase 40 minutos, né? A gente conseguiu... O caráter também, né? Sim, o caráter de Cristo, que se desenvolve, né? Nessa nossa relação com a palavra, com a Bíblia e tudo mais. Antes da gente dar uma progredida, queridos, eu quero que vocês, Rubner e Gilberto, façam algumas conclusões alusivas a essa lição que a gente passou aqui, que a gente percorreu aqui a lição 1. Pode acrescentar alguma coisa que você gostaria que eu tivesse tocado aí, Rubner, eu deixei passar. Por favor, pode ficar à vontade. Eu vou citar o livro do trimestre anterior, né? Família Cristã e os Ataques do Inimigo, na página 132 e 133 do Elinaldo Renovado. Ele fala assim: o caráter é o aspecto psíquico de personalidade. O caráter é a característica responsável pela ação, reação e expressão da personalidade. É a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Tem a ver com a própria conduta, é a marca da pessoa. O caráter faz parte da personalidade, é adquirido, não herdado. Resulta da adaptação progressiva do temperamento às condições do meio ambiente, o lar, a escola, a igreja, a comunidade e o estado socioeconômico. Tudo isso aqui faz crer que o melhor lugar de uma pessoa estar, cristão ou não cristão, é dentro de uma igreja evangélica pautada na palavra de Deus. Por que eu digo isso? Porque ali vai formar um caráter cristão e certo para seu filho, para sua filha, para sua família. Assim você vai se livrar de muitas pestes que o diabo pode colocar, de muitas setas, de muitas coisas que não provêm, né, de Deus. E vocês sabem o que é, que eu não posso nem falar aqui. Então, formação de caráter é na família, com base bíblica, e também dentro da igreja, numa escola dominical. Fantástico, Nobre maravilhas. Gilberto, traga mais algumas considerações acerca desse assunto. Perfeito. Sabe o que eu me lembrei? Lembrei de uma frase muito comum, por volta do ano 2000. Se liga aí que é a hora da revisão. Ah, é verdade. Telecurso 2000, lembra? Era isso mesmo. Muito bem. Aqui, uma coisa bem interessante para a gente fechar aqui, o entendimento, talvez a gente tenha compreendido bem
mas vale a pena reforçar que o espírito da Babilônia, ele tá desde quando Satanás enganou a terça parte dos anjos antes lá de no Babilônia céu. existir. Antes da Babilônia existia, exato. Porque é o mesmo orgulho, a tentativa de assumir o lugar de Deus. E isso vem passando. E todo o território ou povo que assume, chega no ápice, no limite, na medida dos pecados, o juízo vem. Babilônia primária, lá teve o juízo e virou Babel. Sodoma e Gomorra chegou no nível que o juízo trouxe fogo. Nínive, Jonas foi enviado lá para pregar misericórdia, se arrependeram, mas posteriormente, novamente juízo. Então, todo povo que se submete ao espírito da Babilônia, que é essa mentalidade, que a gente sabe que na esfera espiritual são os principados que operam sobre os filhos da desobediência, estão seguindo o império das trevas e indo de encontro. Não estão indo ao encontro, estão indo de encontro ao Senhor. Eles vão bater na barreira intransponível do juízo divino. E é justamente esse alerta que hoje tem entrado dentro do meio religioso para dissolver as bases e colocar os cristãos contra Deus, que é muito claro, a Bíblia fala, aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, esse espírito, ele acaba nos colocando posicionados a favor, como amigos, ou contra. E invadir o sistema religioso, o sistema político, educacional, cultural. E é esse despertamento que eu gostaria que você, professor de escola dominical, você aluno, nós aqui como professores, tivéssemos, né, para com ímpeto, como verdadeiros professores apologetas, né, defender a nossa fé com aquele ímpeto que Judas fala, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. E despertar esse posicionamento bíblico que trata não só de uma coisa filosófica, mas da formação do caráter, que leva a uma prática decente, enquanto você aguarda a volta de Cristo, né? Isso. Queridos, com isso, a gente pode dar um passo adiante à lição número 2. Ela, após tratarmos sobre o espírito da Babilônia, está aí, né? Vimos que já existia esse espírito antes da Babilônia, mas ela incorpora isso com muita eficiência, digamos assim, né? E Eu posso acaba... até citar o 1 João capítulo 12, verso 18. Por favor. Que fala assim, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Os anticristos que estão surgindo por aí é um menorzinho. O maior ainda vai surgir quando a igreja for arrebatada. Que aquele que o detém, a igreja, ungida com o Espírito Santo, que o detém ele, quando subir, aí o anticristo maior aparecerá.